Ô, Amanda, e aí são os 2 minutos de silêncio, né? Os dois são minutos, 2 minutos de silêncio. Ouvimos agora há pouco o toque da corneta. Pelo menos 5 pessoas que fazem parte desse cerimonial tocaram a corneta. E agora teremos 2 minutos de silêncio. A Jovem Pan continua nessa transmissão histórica. Boris Johnson em destaque na tela de cabeça baixa, ex-primeiro-ministro. Todos os chefes de Estado com um silêncio absoluto em todo o Reino Unido, nesses 2 minutos de silêncio. Depois o toque das cornetas é o last post. A corneta usada nos funerais, também nas cerimônias militares. Uma imagem bastante emocionante das pessoas populares do lado de fora da abadia, respeitando também esses 2 minutos de silêncio. Olha só esse take, quem está conosco pelo rádio depois deu uma entrada no YouTube. Esse local é um local muito bonito de Londres, é onde fica uma das maiores casas de concerto de Londres. Há uma espécie de um parque chinês que fica em frente ao Albert Hall, Royal Albert Hall, onde muitos artistas, músicos já fizeram apresentações. E aí, a sequência do cerimonial, a cerimônia vai terminar em instantes com o hino nacional e também uma composição musical de luto. Vamos ouvir. Mais pontual não poderia ser, né? Bem típico dos britânicos mesmo. 8 horas em ponto, 7h59 e 39 segundos no Brasil. Estava previsto para as 8 em ponto, horário aqui de Brasília, que a cerimônia da abadia justamente tocasse o musical, a composição chamada de musical de luto. E a carruagem, né? Dos 2 minutos de silêncio já. Horas, 1 minuto. Rei Charles III com lágrimas nos olhos. E a aproximação da carruagem, mais uma vez, então, toda essa música era tocada enquanto uma cavalaria com soldados acompanhava mais uma vez a carruagem de volta, então agora a porta da abadia de Westminster, para mais uma vez pegar o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II e seguir o cortejo. Foi o hino britânico e na sequência teremos com essa gaita de fole, mais uma música fúnebre
para encerrar essa cerimônia na Abadia de Westminster. Do lado de fora chegando a cavalaria com a carruagem que vai levar, na sequência de todo esse cerimonial, canhões, né? A salva dos canhões, né? Os canhões já sendo colocados para que a gente possa ouvir os tiros dos canhões, com todo o protocolo sendo seguido à risca, no horário. Que é um momento muito emocionante também, não é? Vamos ouvir. A carruagem agora deve levar o caixão até o Wellington Arch e o Hyde Park Corner, perto do Palácio de Buckingham, a residência oficial dos reis em Londres. A família real e membros das Forças Armadas dos países do Commonwealth acompanham o cortejo justamente ao som do sino do Big Ben e também dessas salvas de canhão, os canhões que já estão sendo preparados pelos soldados para a homenagem. Imagens de dentro da abadia, todos em silêncio. Bom, vai começar a partir de agora o deslocamento do caixão, uma espécie de procissão, como o cerimonial também está chamando. E aí já temos a movimentação dentro da abadia de Westminster. Aquilo que já parece ser um movimento de saída, né? É toda a preparação já para o deslocamento do caixão. A cerimônia ainda prossegue. Nesse momento, os líderes religiosos estão indo à frente, deixando a abadia. Eles vão passando pelo caixão, muitos segurando velas, também outros ornamentos religiosos. Vão deixando o altar, passaram pelo caixão e se dirigem para a porta de entrada da abadia, enquanto nos dois lados, todos os chefes de Estado, também os outros líderes religiosos acompanhando a cerimônia. Está previsto para que o caixão chegue ao Wellington Arch daqui a pouco, por volta das 9 horas, mais uma vez, horário do Brasil, de Brasília. E chegando em Wellington Arch, o caixão deve ser colocado num carro fúnebre que então o transporta até o castelo de Windsor, na região oeste de Londres. E a abadia é onde a rainha casou, onde ela foi coroada. E agora, essa cerimônia antes do deslocamento final. Dois religiosos estão agora à frente do caixão, com alguma distância, aí uns 10, 15 metros, aguardando a sequência desse cerimonial. A carruagem que vai transportar o cartão até o Arco de Wellington e também o Hyde Park Corner. Essa carruagem já está na entrada da abadia com toda a cavalaria. Vimos agora há pouco também, daqui a pouco teremos os tiros de canhão. E agora o retorno dos militares, né, que trouxeram o caixão, e agora cada um nas pontas. Eles estão já se posicionando na frente do caixão para dar início à retirada do caixão da abadia. Tudo friamente calculado, hein? Eles caminhando parecem um verdadeiro espelho, 4 de cada lado, pelo menos. Tem um na frente também, né? É, um em cada ponta. E eles se preparam para mais uma vez, então, carregar o caixão com todo o protocolo de respeito absoluto, mais uma vez até a carruagem para seguir o cortejo.
Queria perguntar para o professor Marcos Vinícius de Freitas, enquanto acompanhamos essas imagens, professor. É uma cerimônia muito bonita, muito cautelada, muito calculada, não é, em relação ao tempo e com muito simbolismo de história, não é, professor? E você vê, Tiago, né? A cerimônia tem 1 hora cravada quase e foi justamente o protocolo estabelecido. A primeira leitura do Velho Testamento, depois seguido de uma leitura do Novo Testamento e depois o discurso do arcebispo de Cantuária, que é o líder espiritual da igreja, não esquecendo que a Rainha Elizabeth era a chefe da igreja anglicana. Então, neste processo todo, e ficou muito evidente nesta história toda, que as músicas que foram tocadas foram aquelas que Elizabeth II havia selecionado. Quando ela completou 70 anos de reinado, ela havia determinado ali quais eram as músicas favoritas dela. E uma coisa também impressionante é que quando nós analisamos e vemos toda esta coreografia, se eu não me engano, este protocolo foi fechado, né, desta operação em 2005 e eles têm obedecido praticamente todas as coisas que foram determinadas com esta precisão milimétrica na movimentação. Claro que tudo teve uma série de ensaios nesse processo todo, mas o que a gente nota é que neste momento em que é um momento de união nacional, inclusive hoje é um feriado no país inteiro, é justamente para que a população se desse conta do fim de uma era e do início de outra. E você vê, Tiago, uma coisa até muito interessante, que depois dos 2 minutos de silêncio, depois da gaita de foles, a primeira coisa que foi tocada e cantada por todos os presentes foi o hino, não é um hino nacional, a gente não pode dizer que o God Save the Queen o God Save the King é um hino nacional do Reino Unido, mas é que tem sido adotado, e você vê que aconteceu justamente aquilo que nós havíamos comentado antes, não é? O fim de uma era e o reconhecimento ali de um novo início com um novo rei. A gente nota ali uma aparência consternada agora do rei Charles III neste processo todo, mas a gente também vê que agora ele sente o peso desta tradição, né? Está aí numa igreja que foi construída e renovada ao longo de um milênio, mas ele vê também que a mãe deixou um legado difícil de ser preenchido e ele assume aí a chefia do Estado britânico. Claro que será um reinado de transição, afinal ele não vai ficar 70 anos ou 7 décadas como chefe de Estado, em razão da idade dele, e ele entende isso, mas o mais importante é que nós vimos nesta semana inteira uma série de movimentações no sentido de consolidar a monarquia e de torná-la mais próxima. As várias ocasiões em que ele saiu ao público para cumprimentar as pessoas, ele saindo junto com o príncipe William numa vez ali para cumprimentar também a população e agradecer por aqueles que estavam esperando até 14 horas na fila. E uma coisa até fundamental, aquela vigília que nós vimos dos netos, aqueles 15 minutos feito ali em que os 8 netos da Rainha Elizabeth ficaram em vigília no Hall de Westminster. Então, isso nunca tinha sido feito antes. E todo esse processo de transformar esta cerimônia numa das cerimônias mais televisionadas e transmitidas do mundo. Então, nós notamos que ao tocar ali, né, e Charles vem ouvindo God Save the King desde que a sua mãe faleceu, porque a transição é imediata, mas neste momento, nesta abadia histórica, nesta igreja histórica, que é a igreja da monarquia britânica, onde Elizabeth casou, foi coroada e agora enterrada. Foi nesta mesma abadia histórica que Charles III, de fato, agora se transforma ali no chefe de governo britânico. Não que isso não tenha acontecido anteriormente, mas o peso deste legado histórico recai sobre ele agora. E nesse momento, o caixão já passou por uma primeira porta interna da abadia de Westminster, atrás toda a família real, claro, o primeiro, o príncipe, o rei Charles III, acompanhado da rainha consorte, e inúmeras vezes durante essa transmissão, nas flores que estão em cima do caixão, há um cartão, que foi um cartão escrito pelo filho,
por Rei Charles III, mas não temos qualquer informação ainda sobre o conteúdo, quais são as palavras escritas nesse caixão, nesse cartão que está em cima do caixão, com a coroa, com o cetro, com todo o ornamento, além dessas flores que foram colocadas nesse momento. Jornal da Manhã, 8h13. Exatamente. E seguindo a tradição, como você destacou, atrás do caixão, andando bem lentamente, junto com todos no cortejo, o Rei Charles III, os filhos da rainha, né? Também a princesa Anne, o Duque de York, Edward, Conde de Wessex. E também a gente viu um dos bisnetos da rainha Elizabeth II, George, que tem 9 anos, filho da Kate Middleton e do William, acompanhando também, tão bonitinho, quietinho, cabisbaixo. E agora todos que estavam atrás do caixão ficam onde estão e seguem apenas os soldados fazendo esse transporte de forma bem protocolar, bem lenta, até a carruagem que aguarda do lado de fora. Eu queria perguntar para o Roberto Mota. Os ingleses sempre, Mota, deram para todo o mundo um belo exemplo, né, de organização, de pontualidade, de respeito, de organização. Imagina só, num evento como esse, que a gente vem acompanhando já há tantos dias, já estamos entrando no 11º dia, e milhares de pessoas estiveram fazendo a visitação pública e praticamente nenhuma ocorrência aconteceu. Um homem tentou tocar o caixão, logo foi imobilizado, mas a própria população, os próprios britânicos têm, parece que já isso enraizado em si, né? Essa tradição de organização e de muito respeito e de zero confusão, Mota. Pois é, Diana, essa é uma coisa que vale a pena ressaltar. Muita gente não se dá conta disso. Inclusive, nós vimos, para surpresa, né, de muita gente, algumas pessoas aqui no Brasil comemorando a morte da rainha, alguns políticos de esquerda fazendo lives aplaudindo a morte da rainha. O que eles não sabem, né, que tem a ver com o que você falou, é que a Inglaterra, o Reino Unido, é o berço do Estado de Direito. Foi lá que, em 1215, os barões feudais escreveram a Magna Carta, um dos primeiros documentos do mundo ocidental que impôs limites ao poder do rei. Depois, a Inglaterra teve a Revolução Gloriosa, em 1689, na qual foi escrita a Declaração de Direitos, que estabelecia os direitos civis dos cidadãos e limitações ao poder do rei. Isso muito antes da Revolução Francesa. Essa Declaração de Direitos, ela foi depois usada para escrever a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, que foi até utilizada também para a Declaração de Direitos da ONU. Muita gente não sabe ou esquece que a Inglaterra é o berço da prosperidade ocidental. Foi lá que começou a Revolução Industrial, em 1760, com a invenção do motor a vapor. Até essa época, o Oriente, a China, o Japão, tinha uma vitalidade econômica tão grande ou maior do que o Ocidente. O Ocidente passou à frente com a Revolução Industrial. E aí se criou na Inglaterra aquele império onde o sol nunca se punha. A Inglaterra levou a cultura e a língua inglesas à América, à Índia, à Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong. Foi a era vitoriana. A Rainha Vitória era bisavó da Rainha Elizabeth. Não era só uma era de prosperidade, era também uma era de liberdade. Vamos lembrar que foi durante o reino da Rainha Vitória que um certo revolucionário alemão foi morar em Londres. Ele mesmo, Karl Marx. Karl Marx se mudou para Londres em 1849 e ficou lá até 1883. Então, aplaudamos o Reino Unido, a Inglaterra, berço do Estado de Direito e berço da prosperidade ocidental.
Bom, agora são 8 horas e 17 minutos. A Jovem Pan, nessa cobertura especial, o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II já está do lado de fora da abadia, já foi colocado para que seja levado todo o processo cerimonial agora, para passar por alguns pontos de Londres, até a sequência onde vai repousar. E nós temos também conosco nessa cobertura especial o analista de geopolítica do Instituto Civitas, o coronel Gerson Gomes, uma cerimônia com muitas referências históricas, né? Inclusive nessa abadia foi onde a Rainha Elizabeth se casou, onde foi coroada, e agora, nessa cerimônia muito bonita, uma cerimônia marcante com todo o protocolo, e estamos acompanhando todos os detalhes. Professor. Muito me chama a atenção, e como o Mota colocou e a Amanda também ressaltou, o professor Marcos, o professor Marcelo, é que todo esse cerimonial, ele de certa maneira nos conecta, né, com a tradição, nos conecta com uma harmonia e que junta no mesmo momento valores que hoje estão em debate, né, em discussão. Então, por exemplo, nós observamos que pela primeira vez é tocado dentro da cerimônia o hino, até então God Save the Queen, é tocado God Save the King. E a gente percebe que o rei Charles III se emociona porque ele está diante do corpo da sua mãe e ouve essa transição no hino. Mas o que me chama a atenção, que circulou durante as redes sociais essa semana, foi um fato de que a rainha, numa cerimônia dentro do palácio, numa cerimônia religiosa, ela faz uma observação para aquele representante que era o capelão da monarquia, que fazia a cerimônia religiosa dentro do palácio, e ela diz para esse capelão: eu gostaria que Jesus, que o Senhor voltasse durante o meu reinado. E ele, assim, um pouco curioso, pergunta: mas por quê? E ela diz: porque eu adoraria colocar a minha coroa aos pés de Jesus. Então, essa simbiose de chefe de Estado, chefe da religião ou da igreja, é interessante, que me chama a atenção que o God Save the King agora, ele remete a população às suas tradições com todo esse cerimonial, mas também remete o povo a uma reflexão até mesmo das suas raízes cristãs, as suas convicções que hoje estão tão... vivemos um momento de tanta conturbação dentro da própria Europa, dentro dos valores dessa sociedade, que já foi berço de tantas colocações e reivindicações sociais baseadas nesse berço de uma cultura cristã. Então, o God, que é mantido do God Save the Queen para God Save the King, ele, de certa maneira, leva esse povo todo e vários chefes de Estado, chefes de governo do mundo todo a refletirem até que ponto essa tradição, esse legado que nos foi dado com a presença de Deus junto desse ambiente político, de poder, como isso foi temperado ao longo de toda a história, né? Com uma moral que ela acontece desse tangenciamento, desse cruzamento, né? Dos valores cristãos com a política. Então, a rainha, de certa maneira, ela representa esse equilíbrio, esse tempero, né? De chefe de Estado, de chefe da igreja e, ao mesmo tempo, de inspiradora, né? Dessa conexão da tradição com o mundo atual, talvez fazendo com que muitas das reformas ocorressem de maneira mais gradual, como é o pensamento normalmente conservador do movimento na Inglaterra e que inspira vários movimentos em todo o mundo, como bem lembrou o Mota. De lá a gente percebe que ocorreram transformações que tiveram grande influência na própria história do Brasil. Professor, nesse momento, para a gente orientar a nossa audiência, quem nos ouve, quem nos assiste, o caixão está já na carruagem, está sendo transportado
por um percurso, são cerca de 2,5 km, desde a Abadia de Westminster até o Arco de Wellington Arch, e também o Hyde Park Corner, que os dois pontos ficam muito próximos ao Palácio de Buckingham, a residência oficial dos Reis, em Londres, e inclusive enquanto nós vamos acompanhando o cerimonial, a família real vai toda a pé atrás, acompanhando todo esse cortejo, e inclusive a família real não só os integrantes como o rei Charles III e também os integrantes das Forças Armadas dos países do Commonwealth estão acompanhando esse cortejo, e na expectativa também do Big Ben soar e também as salvas de canhão. Já vimos inclusive as imagens de canhão. Agora, nesse momento, a gente acompanha o rei Charles III ao lado da irmã Anne marchando praticamente atrás desse cortejo, acompanhando nesse trajeto de cerca de 2,5 km até o Arco de Wellington, um lugar muito simbólico no centro de Londres. Adriana. Professor de Relações Internacionais, Marcelo Suano, a gente sabe que são cerca de 200 autoridades, dentre elas chefes de Estado presentes em Londres para essa homenagem final. Felizmente, o presidente Jair Bolsonaro também foi convidado e viajou, está lá ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, mas alguns chefes de Estado não foram convidados, muito pelo contrário, como, por exemplo, da Síria, Belarus, o presidente venezuelano, da Coreia do Norte. O que isso significa? Por que eles não foram chamados para essa data especial? Qual é a mensagem que o Reino Unido passa a partir disso? Lembrando que nesta terça-feira, amanhã, começa a 77ª Assembleia Geral da ONU, com a participação de muitos deles, inclusive com o discurso de abertura do presidente Jair Bolsonaro. Marcelo. Adriana, é interessante porque deixa muito claro para a sociedade internacional, para a comunidade internacional e para todo o sistema internacional o posicionamento do Reino Unido. Os valores que são defendidos pelo Reino Unido, deixando de fora aqueles ditadores que são já identificados dessa maneira como ditadores, deixando de fora também personagens que estejam sendo questionados no mundo neste momento, entre eles o presidente Vladimir Putin, bem como deixando de fora governos constituídos sem uma personalidade específica, é o caso do Talibã. Ou seja, o que se acena para isso? O mundo inteiro está em harmonia ou deve estar em harmonia. Essa deve ser a mensagem. No entanto, essa harmonia só vai ser conseguida se nós deixarmos de fora aqueles valores ou comportamentos que não dizem respeito à forma de tratar a humanidade. No caso, as ditaduras, como a ditadura venezuelana, sim, ela gera uma repulsa gigantesca, pelo menos em parte expressiva dos países ou das sociedades pelo mundo. Da mesma forma, Kim Jong-un não poderia ser convidado. Por quê? Porque ele representa uma ditadura configurada, consolidada e assumida desta forma. Da mesma maneira, o Bashar al-Assad, por quê? Porque ele foi identificado como causador de uma guerra civil pelo prolongamento da guerra e não pela causa propriamente dita. A guerra civil começa num questionamento e naquele momento em que se iniciam as contraposições entre o governo e a oposição ao Bashar al-Assad, ficou um questionamento no mundo se haveria ou não uma intervenção por respeito aos direitos humanos ou se não haveria intervenção por respeito à autodeterminação dos povos. O que o Ocidente fez, apoiou em massa os opositores, esquecendo que dentre os opositores havia grupos que eram totalmente anti-ocidentais de uma maneira radical e optando inclusive pelo terrorismo. Não estou aqui defendendo Bashar al-Assad, só apenas dizendo por que ele acabou sendo identificado não apenas como um causador, isso foi de menos, mas o prolongamento de uma guerra civil que não se encerrou e gerou a desgraça para o seu povo da maneira como se identificou, inclusive as ondas de refugiados para a Europa, desestabilizando inclusive
inclusive, a maneira da União Europeia lidar com essa massa de imigrantes e as confusões internas que foram geradas pela maneira como cada país achou que deveria proceder independentemente das determinações da União Europeia. Esses países que não foram convidados não foram os países, foram os seus líderes por representarem valores que estão totalmente contrários àquilo que os britânicos defendem. E isso eu falo até mesmo para pegar 2 pontos que o Mota trouxe. O primeiro deles de personalidades que andaram comemorando o falecimento da Rainha Elizabeth II. Isso aí ocorre e até mesmo traz um certo espanto para a sociedade brasileira, já que ocorreu aqui no Brasil. E é porque a sociedade brasileira acaba não entendendo muito bem a importância que teve esta rainha. Ora, que importância seria essa? São 2 pontos que nós temos que trazer em conta. O primeiro deles é a ideia do Estado Democrático de Direito, que é sobre o qual a gente pode tratar um pouquinho depois. Mas o mais interessante é o legado que ela representa, tal qual o professor Marcos Vinícius apontou. Que legado é este? A Rainha Elizabeth II, ela conseguiu mostrar para o mundo a maneira de você produzir o equilíbrio nas relações entre os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Se nós pudéssemos fazer uma comparação ou trazer uma imagem, a melhor imagem seria, ela representou um 4º poder, mas um 4º poder concreto, porque não se metia nas questões jurídicas, não se envolvia com as questões legislativas e não se envolvia com a questão da administração da coisa pública e do governo. Mas por que ela não fazia? Porque o seu papel era garantir que as relações entre esses poderes seria equilibrado pela sua presença, independentemente ou além das regras que produzem uma relação de peso e contrapeso entre esses poderes do Estado. Se nós fôssemos fazer uma comparação com o Brasil, por exemplo, nós temos os 3 poderes que são totalmente desequilibrados por armadilhas internas no nosso sistema político, que faz com que as relações entre os poderes do Estado ou se sobrepõem em determinados momentos ou haja não uma relação de peso e contrapeso, mas uma relação de conluios, o que gera toda a insegurança jurídica e toda a instabilidade política que nós temos. Voltando para a Rainha Elizabeth II, ela foi um 4º poder. Este talvez seja o seu grande legado, o legado que ela deixa para mostrar que há um papel específico para uma determinada autoridade que vai significar a harmonia da sociedade como um todo, porque preserva o equilíbrio num sistema de acessório no sistema de pesos e contrapesos nas relações entre os Estados. Eu fui um pouco ousado no dia do falecimento da Rainha Elizabeth II, quando apareceu a personalidade do então Príncipe Charles, agora Rei Charles III. E eu disse que era mais uma torcida do que uma expectativa de que ele assim procederia. Era uma torcida de que ele entrasse para a história como Charles III, o sábio. E no que consistiria este ser o sábio? Garantir que a sua atuação seria nos moldes da Rainha Elizabeth II, preservando o seu legado e garantindo uma transição para um rei mais jovem que conseguiria interpretar e entender a lógica do século XXI, coisa que ele ainda não consegue. Apesar dele ser um ativista, enquanto príncipe, já falou que ele não é estúpido, ele foi nas suas expressões, ele disse assim mesmo, nas suas palavras, eu não sou tão estúpido ao ponto de confundir o que eu queria como príncipe com aquilo que eu devo fazer enquanto rei. Ele usou essa expressão. Então, nesse sentido, seria ele garantir o mesmo comportamento que teve a Rainha Elizabeth II, não se envolvendo com questões que não lhes dizem respeito, para preservar dentro deste legado a possibilidade de ascensão de um rei adaptado ao século XXI. Se ele fizesse isso, ele poderia entrar para a história como Charles III, o sábio. E o mais interessante, é curioso quando o Mota falou que a Inglaterra é o berço do Estado Democrático de Direito. Ora, o Estado de Direito, essa foi a expressão do Mota. Por qual razão isso se dá? Porque você não pode confundir o regime político, que é o controle da sociedade sobre os seus governantes, que não passam de empregados, com os direitos que são garantidos, preservando este controle por intermédio de instituições dos governantes pelo povo. E aí é que está a grande lógica. Você junta
um legado de equilíbrio e comportamento adequado para preservar um Estado democrático de direito e garantir que o povo tenha a liberdade suficiente para dizer: nós vivemos, no caso dos ingleses, no caso dos britânicos, no caso dos cidadãos do Reino Unido, nós vivemos num Estado democrático de direito e numa democracia concreta. Não é à toa que dentre as 15 principais democracias do mundo, eu creio que são 10 ou 11 são monarquias, independentemente de você defender ou não a república ou a monarquia. É isso que se encontra. Mais uma vez, a exclusão dessas personalidades de participar do funeral ou acompanhar o funeral homenageando a rainha de uma forma talvez um tanto quanto grosseira da minha parte, mas eu diria, não pode ser convidado para prestar honra àqueles que não entendem a essência do que é ser honrado enquanto chefe de Estado, enquanto governante, que é respeitar o seu povo, e em nenhuma ditadura existe o respeito pelo povo. A análise do professor Marcelo Suano nessa cobertura especial da Jovem Pan, agora 8h33. Bom, o cortejo segue até o Arco de Wellington e, inclusive, já vimos as salvas dos canhões. Isso ainda vai continuar até a carruagem chegar a esse ponto muito importante do centro de Londres. Já ouvimos o Big Ben também. O cortejo se aproximando já do Arco de Wellington e, na sequência, o caixão vai ser transportado para um carro fúnebre que vai levar o caixão até o castelo de Windsor, que fica a oeste de Londres, uma espécie de região metropolitana de Londres, porque são 33 quilômetros de distância do centro, ou pelo menos deste ponto em que o caixão será transportado para o veículo, até o castelo de Windsor. E são cerca de 2,5 km a partir do ponto da Abadia até esse ponto importante do centro de Londres. Haverá também, nós temos ao fundo, para quem nos assiste, o Palácio de Buckingham, né? A residência oficial, agora do rei. E muito devagar, né, Adriana? Muito devagar, a gente tem as pessoas, os populares acompanhando essa passagem, todos atrás de grades, um esquema de segurança muito forte que foi montado especialmente para esse dia. Sim, praticamente todos com suas câmeras de celulares, filmadoras registrando o momento. Aí a gente consegue acompanhar uma imagem do carro em que está a rainha consorte, com dois, pelo menos, dos bisnetos da rainha. O carro que vai também bem devagarzinho acompanhando a procissão, e os militares do lado de fora, de diversos setores. Aí a gente vê imagens da cavalaria, muitas bandeiras da Inglaterra espalhadas por todo o comprimento da avenida. Lembrando que só mais tarde, por volta das 3h30, horário de Brasília, que vai acontecer o sepultamento em si, a cerimônia que essa sim vai ser privada na Capela de São Jorge, onde já estão, a gente volta a lembrar, os corpos do pai da Rainha Elizabeth II, o George VI, também da mãe da Elizabeth, e as cinzas da irmã de Elizabeth II, Margaret. O caixão do seu marido, o príncipe Philip, também será levado ao local.